Olá pessoal, eu sou o João Vitor e o nosso grupo é composto por mim, Júlio, Kaique, Urgel, o Vitor e o Emílio. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre a proteção de barras. Os tópicos que serão abordados nesse estudo vão estar indo desde as barras simples seccionadas, a gente vai falar um pouco sobre as barras, arranjos e depois principalmente das proteção para essas barras. Isso vai ser descrito um pouco melhor na frente. E para a gente começar a falar sobre esse tipo de proteção, como o sistema elétrico de potência é trifásico, todo barramento vai ser constituído de 3 barras, na verdade. Então, não é, na verdade, um barramento simples. Os elementos possíveis de serem conectados vão ser as linhas de transmissão, os transformadores, bancos de capacitores, geradores, etc. Então, vários equipamentos aí que compõem o sistema elétrico de potência são incluídos e podem ser conectados a esses barramentos, e o conjunto de todos esses elementos conectados à barra é chamado de BEI, então é uma nomenclatura utilizada. E dependendo da importância, as subestações podem ser constituídas de diversas barras, então não necessariamente vai ser só um barramento, e isso melhora muito as manobras e as manutenções que vão ocorrer nesse sistema. E dentro desse universo, a gente tem várias configurações de barras que podem ser citadas. A gente tem as barras simples, as simples seccionadas, a barra principal e de transferência, barra em anel, barra dupla, barra de disjuntor e meio, barra dupla e disjuntor duplo e barra de disjuntor e 1/3. E todas elas vão ser explicadas durante a nossa apresentação. A barra simples, para a gente começar a explicar um pouco mais essas características diferentes, ela possui uma operação muito simples, como propriamente o nome diz. Ela requer um baixo investimento, que é um ponto bastante positivo, não possui proteção em todos os casos, isso é um ponto negativo, então falta recurso em alguns dos momentos, por ela ser muito simples, e aí o sistema não fica totalmente protegido. Ela não possibilita manobras para manter a continuidade do serviço quando há necessidade de manutenção no sistema. Então, isso vai provocar algumas consequências, e aqui eu vou citar duas. Caso haja um defeito ou necessidade de manutenção no barramento ou no disjuntor geral, toda a subestação deve ser desligada. Então, ela vai causar um dano assim, muito abrupto para o sistema. E um outro caso aqui também que é bastante danoso. Caso haja um defeito ou manutenção necessária no disjuntor secundário, toda a carga deve ser desligada. Então, você não consegue manter, por exemplo, uma metade da carga, como acontece em outros casos. E aqui eu coloquei o esquemático aí da proteção para barra simples, onde a gente consegue ver aí, ó, o que foi falado anteriormente. Então, caso aconteça aqui um problema na barra quando ela é simples, toda a carga pode ser perdida e isso é bastante prejudicial, por isso ela não é tão empregada. E aí a gente tem a barra simples seccionada, que a gente aumenta a confiabilidade do sistema anterior de barra simples, proporcionando assim flexibilidade de manobrar o sistema e isolar o defeito. Então a gente não perde toda a carga como acontece na barra simples somente. Ela possibilita o seccionamento da barra para a manutenção de um dos lados. Então, como vai ser mostrado posteriormente na figura, a gente consegue seccionar e manter um lado ligado. Ela requer baixo investimento e facilidade de operação, então ponto positivo, utilizado em cargas que podem sofrer interrupções, então, médias. E uma desvantagem é de perder a metade da carga quando ocorrer o defeito em uma barra. Então, ela só vai proteger um dos lados seccionados. É melhor do que o lado anterior, mas ainda assim ela tem essa desvantagem de perder metade da carga. E a gente tem duas possibilidades. A gente secciona com a chave ou com um disjuntor. Isso vai ser mostrado posteriormente. Então, aqui eu coloquei para vocês o esquemático da barra com seccionamento simples, realizado com a seccionadora. Então, igual eu falei, isso pode ser substituído por um disjuntor. Então, aqui, ela tem a possibilidade de manter um lado ligado mesmo com defeito de outro. Então, como exemplo, neste caso, a gente tem, por exemplo, uma manutenção na barra B com algum problema, algum defeito que aconteceu. Então, caso essa seccionadora de seccionamento esteja aberta, você consegue manter todo o lado da barra A ligado e a carga atendida. E você vai perder somente a barra B. E aí, para realizar essa manutenção, a sequência vai ser de desligar os disjuntores 6, 7 e 8,
Posteriormente, a gente desliga o disjuntor 2, vai desligar todas as seccionadoras destes disjuntores que estão desligados, e aí a gente tem essa seccionadora aberta aqui e consegue realizar a manutenção. Caso ela esteja fechada inicialmente, no caso, todos os disjuntores serão desligados, e aí a proteção vai atuar para isso. Depois de tudo estar desligado, a proteção vai atuar para começar a religar somente a barra A, que a gente consegue manter ela ligada enquanto há a manutenção na barra B. E aqui no final coloquei um esquemático de proteção da barra seccionada à chave, que é o caso, e o esquema DC, porém existe a possibilidade também de um esquemático de proteção com disjuntor, que é bem similar a esse. Olá pessoal, sou o Kaique e vou dar sequência à apresentação mostrando outras topologias de barras. Nesse primeiro caso, nós temos a barra em anel seccionada, que ela é uma evolução do arranjo de barra simples seccionada que foi apresentado anteriormente. Essa configuração ela permite uma alta confiabilidade com um número mínimo de disjuntores. E nesse arranjo não há uma proteção de barra específica, porque ela é feita pela própria proteção da linha de transmissão, conforme a gente pode observar pela figura. Aqui nós temos as proteções P1, P2, P3 e P4, que representam, as proteções adotadas para as respectivas linhas. Para um caso de defeito aqui em F1, a proteção P1 vai atuar abrindo os disjuntores 1 e 2, e a proteção remota ela deve abrir o seu disjuntor para desligar a linha de transmissão lá na outra subestação. Agora, considerando um defeito em F2, as proteções P1 e P4 atuam abrindo os disjuntores 1, 2 e 4. E após a verificação desse defeito, pode-se fechar o disjuntor 4, recompondo a linha 4. A seguir, nós temos as vantagens e as desvantagens da utilização dessa topologia. Como vantagens, nós temos um nível de investimento médio, cada circuito é alimentado por 2 disjuntores e o defeito ou manutenção em qualquer disjuntor não interrompe o fornecimento. Como desvantagens, posso citar que um defeito ou manutenção na barra deve-se desligar a carga a ela conectada. E com a abertura do anel, nós perdemos as características de alta confiabilidade. Agora nós temos o arranjo barra principal e de transferência, que é um tipo de configuração em que a barra de transferência opera como bypass associada com o disjuntor de transferência, em substituição a qualquer disjuntor da subestação. Essa configuração ela vai acrescentar uma nova barra àquela concepção de barra simples, aumentando a flexibilidade de manobra e a continuidade do serviço. Na operação normal, a subestação vai operar somente com a barra principal, de tal forma que todas as seccionadoras e disjuntores de linhas estão fechados. Como a barra de transferência está inoperante, todas as seccionadoras F elas estarão abertas. A proteção de barra, para o caso desse arranjo, está representado nesse diagrama e o esquemático DC aqui abaixo. A gente nota que tem a inserção da proteção de sobrecorrente direcional aqui 67, com a direcionalidade voltada aqui para a barra de transferência. Sempre que a proteção de barra aqui 87 atuar e a corrente estiver na direção aqui do disjuntor direcional, apenas o disjuntor de transferência vai ser aberto. Para caracterizar a operação dessas atuações, nós podemos considerar um defeito na barra principal, sendo que a barra de transferência vai estar operando pela necessidade de manutenção do disjuntor 2. Nesse caso, essa seccionadora que liga a linha de transmissão 2 à barra de referência vai estar fechada. E o disjuntor de transferência, o disjuntor 9, vai substituir o disjuntor 2. Considerando esse defeito, a sequência de proteção é a seguinte. Ao detectar esse defeito na barra principal, a proteção aqui 87 vai atuar, fechando o contato 87, e nesse caso o relé direcional ele não vai atuar, porque a corrente ela vai estar em sentido ao contrário de sua atuação. E com o fechamento desse contato 87, também vai ser ativado o relé de bloqueio 86, que vai ser responsável por abrir todos os disjuntores do circuito, inclusive o de transferência. As vantagens e as desvantagens envolvidas nessa topologia são as seguintes. Como vantagens, eu posso citar que é um nível de investimento médio, e um defeito ou manutenção dos disjuntores, ela não acarreta em interrupção do serviço. E como desvantagem, a gente pode considerar que um defeito ou manutenção na barra principal
vai obrigar o desligamento da subestação. Nós temos também o arranjo barra dupla 4 chaves, que ela é uma evolução da barra principal de transferência que foi apresentada anteriormente. Pelo esquemático de proteção da barra, é possível observar que cada disjuntor ele está associado com 4 seccionadoras. Daí vem essa denominação. E nesse caso, a barra B ela vai ser usada como barra de transferência. A proteção de barra para o caso desse arranjo está apresentada aqui no diagrama e o esquemático DC está aqui abaixo. A gente também observa, como anteriormente, a presença do relé direcional na 67 e o de proteção de barra, 87. Para caracterizar a operação dessas atuações, nós podemos considerar também um defeito aqui na barra principal, sendo que a barra de transferência vai estar operando pela manutenção no disjuntor 2. Nesse caso, a linha 2 ela vai estar sendo protegida pelo disjuntor de transferência, o disjuntor 5, e a barra B está sendo utilizada. Aqui também nós podemos observar que nesse caso as seccionadoras 2A, 2B e 2C estão abertas e a 2D estará fechada. Considerando então esse defeito na barra principal, o que vai acontecer? A gente vai ter a atuação da proteção 87 e a consequente ativação do relé de bloqueio 86, que vai abrir todos os disjuntores. Nesse mesmo caso, o meu relé direcional 67 não vai atuar pelo mesmo motivo do caso anterior, que a corrente vai estar no sentido inverso. Como vantagens e desvantagens, eu posso citar: a manutenção de qualquer disjuntor não implica em perda de fornecimento, e um defeito ou manutenção na barra a gente vai conseguir recuperar rapidamente esse fornecimento. Como desvantagens, é um investimento mais elevado, nós temos uma maior exposição de falhas em função do grande número de conexões, e a manutenção dos disjuntores é condicionada à operação via a barra principal. Já o novo arranjo que a gente tem aqui, que é o barra dupla a 5 chaves, ela vai ser uma evolução da topologia anterior, e nesse caso a gente tem uma maior versatilidade, pois qualquer uma das duas barras ela pode ser utilizada como barra de transferência. A proteção de barra dessa configuração, ela está apresentada aqui por meio do disjuntor 87, e a análise é praticamente a mesma do disjuntor a 4 chaves. Como vantagens, são as mesmas, a 4 chaves, e a manutenção dos disjuntores não depende de qual barra é utilizada como principal. Como desvantagens, é um investimento elevado e também temos uma maior exposição de falhas, temos várias conexões. Bom, então agora eu vou falar dos tipos de configurações de barras com disjuntores. Então eu vou apresentar aqui 3 tipos, que é o disjuntor e meio, o arranjo tipo barra dupla e disjuntor duplo, e o arranjo tipo disjuntor duplo e 1/3. No primeiro caso, o disjuntor e meio possui essa configuração aqui, esse esquema. Então as vantagens dessa configuração é possuir um alto grau de flexibilidade e confiabilidade. Isso porque qualquer defeito na barra, chave, disjuntor ou outro equipamento da configuração, o defeito vai ser eliminado pela ação da proteção sem a perda de continuidade do serviço. A desvantagem é o elevado custo. Então, nesse caso, ele vai ser empregado para subestações de extra alta tensão. Nesse caso, então, eu tenho, por exemplo, se eu tiver um defeito na linha de transmissão 1, então a proteção vai abrir os disjuntores 1 e 2 e vai desligar a linha de transmissão, e o restante da subestação vai continuar a operar normalmente. Se eu tiver, então, por exemplo, um defeito na linha 4, a proteção vai abrir os disjuntores 2 e 3 e vai desligar a linha 4 e o restante da subestação continua operando normalmente. Se acontece um defeito na barra B, por exemplo, então a proteção da barra vai abrir os disjuntores 3, 6 e 9 sem perder qualquer serviço. E assim funciona também para a barra A, abrindo os disjuntores 1, 4 e 7. Para fazer a manutenção de qualquer disjuntor, então eu posso simplesmente abrir o disjuntor e abrir as chaves, as seccionadoras, Se eu quiser fazer a manutenção numa barra, basta abrir os disjuntores da barra e as seccionadoras que conectam a barra. A proteção das barras da subestação com arranjo de disjuntor e meio, ela é feita separado nas duas barras, associada com as proteções da linha de transmissão. Então a gente tem aqui esse esquema. A gente vê que nesse esquema, os transformadores de corrente da proteção da barra e as linhas de transmissão estão entrelaçados nos disjuntores de modo a superar as zonas de proteção. Aqui nós temos então o esquema DC. Então, se eu tenho um defeito na barra A, a proteção 87A da barra atua, fechando com o contato 87A. O relé de bloqueio
86A que fecha o seu contato 86A, e com o fechamento desse contato, as bobinas de abertura vão se ativar abrindo os disjuntores 1, 4 e 7. Se eu tiver um defeito, por exemplo, em F, vai atuar a proteção P1 da linha de transmissão 1, que vai fechar o contato P1. As bobinas que abrem 1 e 2 abrem os disjuntores 1 e 2. No caso, um defeito em F, a proteção do outro extremo da linha de transmissão 1 deve abrir os disjuntores da subestação remota. Nessa configuração exibida, a colocar os transformadores de corrente na configuração do arranjo de disjuntor e meio, ela é correta na vista de proteção, mas por causa do fator econômico, se utiliza o transformador de corrente com 2 secundários. Então, eu tenho esse esquema aqui. Nesse esquema, se perde um pouco a qualidade da proteção, principalmente nos defeitos localizados em F1, 2 e 3. Então, a gente vê que nesses pontos eles estão cobertos pela proteção, mas não estão cobertos pelos disjuntores da subestação. Então, os disjuntores locais eles não conseguem eliminar o curto-circuito. Mas vale lembrar que curto-circuito nesses pontos ocorrem muito raramente. Então agora a gente tem um arranjo barra dupla de disjuntor duplo. Essa é uma boa solução para subestações que têm um reduzido número de vãos e uma alta capacidade de potência por vão. Então o esquema está mostrado na figura. A grande diferença aqui nesse esquema é que não possui um disjuntor de interligação de barras. Então, se ocorrer a perda das duas barras, a conectividade total da subestação vai ser comprometida, o que coloca esse arranjo em desvantagem. Por exemplo, com o disjuntor em 1/3. Então, para aplicar essa configuração, tem que ser realizado um estudo criterioso para aplicar para essa configuração. Como é uma configuração de alto desempenho, o seu custo também é elevado. Então agora a gente tem o caso de disjuntor em 1/3. O esquema está mostrado na figura. Esse arranjo ele pode ser uma solução de menor custo para que desempenha também um bom desempenho. Em subestações que possuem elevado fluxo de potência, o número de máquinas é aproximadamente o dobro do número de linhas de saída. A utilização dessa configuração então é uma boa solução econômica. A principal vantagem, e diferença em relação às outras é que na perda de 2 barramentos a separação dos circuitos se dá em menor grau. Então você acarreta num menor isolamento elétrico dos demais circuitos. Fala pessoal, aqui é o Urgel. Dando sequência à nossa apresentação, vou falar um pouco inicialmente sobre os defeitos na barra. A barra ela é comumente constituída de cabos ou barramentos que estão fixados em uma área protegida da subestação. Por possuir dimensões reduzidas, a probabilidade da ocorrência dos defeitos é pequena quando comparado aos principais defeitos do sistema elétrico, correspondendo a apenas a 5% destes. Porém, mesmo com uma pequena probabilidade, os defeitos nas barras possuem um elevado risco. O primeiro deles é devido à baixa resistência da malha de aterramento da barra, o que provoca correntes de curto-circuito monofásicas de alto valor. Em função dessas correntes, existe o risco iminente de danos aos equipamentos vizinhos, como disjuntores, transformadores e seccionadoras, por exemplo. Esses danos podem resultar em explosões e afetar tanto a segurança humana de trabalhadores no local quanto a integridade desses equipamentos. A atuação da proteção pode também retirar barras do sistema elétrico e resultar na descontinuidade do serviço, ou até mesmo comprometer a segurança de demais pontos supervisionados, dependendo do seu porte. Um exemplo recente que podemos citar é a descontinuidade do fornecimento de energia no estado do Amapá em virtude de uma explosão em um dos transformadores da subestação. Em virtude do grau de importância de uma subestação, a proteção pode ser realizada de algumas formas, como por exemplo, a proteção temporizada de retaguarda realizada por relés de distância localizados a montante. Também pode ser realizada por um relé de distância local, porém recuado da barra, e pode ser feita de maneira local, através da proteção diferencial, que constitui-se na maneira mais adequada para a proteção das barras. A seguir serão detalhadas algumas estratégias de proteção aplicadas às barras das subestações. A proteção diferencial de barras utilizando o relé de sobrecorrente é a primeira das estratégias que serão abordadas. Como é de conhecimento de todos, a proteção diferencial baseia-se na primeira lei de Kirchhoff, na qual o somatório algébrico das correntes que convergem em um nó, no nosso caso de estudo em uma barra, é igual a zero. Em decorrência de um defeito, este somatório resulta valor diferente de zero, evidenciando a presença de uma anormalidade. Na figura 1, convencionou-se de maneira didática o sentido das correntes entrando na barra.
Nessa situação, a soma das correntes do secundário de todos os TCs de proteção deve ser zero, não sensibilizando a bobina do relé. Fisicamente, as correntes não possuem sentido único, de modo que a soma algébrica dessas correntes é que resulta em zero. Em situação de curto-circuito, as correntes fluem para o local do defeito, neste caso em uma única direção. Logo, a corrente que circula pelo secundário dos TCs é diferente de zero e é capaz de sensibilizar a bobina do relé. Para que isso ocorra, o relé deverá ser ajustado de modo que a corrente resultante do defeito seja maior que o valor setado no equipamento. Quando ocorre um curto-circuito fora da barra, como no caso representado, todas as correntes fluem para o local do defeito. Uma quantidade maior de corrente atravessa o TC mais próximo do curto, que para o caso é o somatório de todas as correntes das demais linhas, menos a contribuição da parcela vinda da própria linha. Logo, a somatória das correntes nos secundários dos TCs também resulta em zero, e o relé, de maneira correta, não atua. Porém, percebe-se um inconveniente. O TC que está mais próximo do defeito está sujeito a um nível elevado de corrente, que é correspondente à soma das correntes de todas as demais linhas da barra, o que pode acarretar em sua saturação. Geralmente os TCs possuem um fator de sobrecorrente correspondente a 20 vezes o valor da corrente nominal. Porém, como as barras possuem diversas linhas, quase nunca esse critério é atendido. Para entender este inconveniente, vamos analisar brevemente o funcionamento do TC. A figura abaixo representa o seu modelo equivalente. Como o primário possui poucas espiras e as perdas no núcleo ferromagnético são pequenas, podemos desprezá-las. O modelo equivalente resumido encontra-se abaixo. A corrente no secundário é dada pela corrente do primário após sua transformação, somada à corrente referente à parcela de erro do TC. Em operação normal, a corrente de erro é bem próxima de zero. Na operação no joelho da curva de saturação, a corrente de erro aumenta consideravelmente, inferindo à corrente do secundário uma elevada distorção devido ao alto conteúdo harmônico produzido por ela. Essa distorção pode afetar a atuação dos relés e comprometer a proteção e a seletividade dos equipamentos. Entrando mais ainda na região de saturação, mais corrente é enviada para a magnetização do núcleo, enquanto menos corrente é desviada para o secundário, que pode ser considerada até inexistente. Portanto, em situações de defeito em que haja saturação dos TCs, os relés de supervisão não são sensibilizados, pois não há corrente no secundário. Voltando ao exemplo, a corrente que circula pelo relé é dada pela relação entre as resistências do TC em saturação e do próprio relé, como a gente pode observar pela equação ao lado. Como a resistência do relé é muito maior que a resistência série do TC, pode-se desprezar a resistência série. Portanto, a corrente de ajuste do relé ela deve ser maior do que esta corrente quando um TC entra em saturação para que o mesmo não atue de maneira intempestiva. Em virtude das inconveniências apresentadas, esta estratégia de proteção é apenas indicada para sistemas de pequeno porte, barras com poucas conexões e níveis não elevados de curto-circuito, para a utilização de TCs que estejam dentro da faixa de precisão e para barras que estão distantes da geração. Como é de conhecimento de todos, a proteção diferencial não percentual é muito sensível para pequenas variações de corrente. Para anular esse inconveniente, foi desenvolvida a proteção diferencial percentual, que tem por finalidade inferir mais robustez e melhor precisão ao sistema de proteção. Para curtos-circuitos elevados fora da barra, a restrição da proteção confere maior estabilidade, principalmente para situações de saturações dos TCs. Além disso, pode-se também ajustar dois níveis de declividade para a proteção, um mais baixo para correntes menores e outro mais elevado para correntes nos níveis de saturação dos TCs, nos limiares de operação, conforme ilustra a figura. A figura abaixo apresenta um esquema de proteção diferencial percentual típico de uma barra. Para a operação normal, ou para um curto-circuito fora da barra, temos que as correntes que circulam pelos TCs 1, 2 e 3 caminham em direção às três bobinas R1, R2 e R3 no mesmo sentido. Nessa situação, a corrente I1 é igual à soma algébrica das correntes I2 e I3. Logo, o somatório das três parcelas é nulo. Já a corrente de restrição, que corresponde à média aritmética das três correntes, possui um valor elevado.
Em condições de curto-circuito, as 3 parcelas de corrente também caminham para as bobinas, porém em direções opostas. Portanto, a corrente de operação neste caso resulta em um valor diferente de zero e a corrente de restrição resulta em zero. Desta forma, a bobina do relé é sensibilizada mediante a normalidade e a proteção da barra é atuada. Olá pessoal, meu nome é Júlio. Vou dar sequência aqui na apresentação do trabalho, falando um pouco sobre proteção de barras de alta impedância. Bom, um dos motivos pelos quais se usa a proteção de alta impedância é para eliminar o problema causado pela saturação dos TCs na proteção diferencial. Como sabemos, o TC saturado ele possui como se fosse um curto, né, na sua impedância de magnetização, fazendo com que a corrente do seu secundário seja zero e consequentemente não irá sensibilizar o relé, né, para atuar no momento devido. E na proteção diferencial esse problema é grave, uma vez que nós temos aí o TCK, né, o último TC aí aqui à direita, com um curto na linha LTK, toda a corrente de todas as outras linhas passarão por esse TC. E uma vez que esse TC está saturado, com o curto, né, representado aqui pelo curto, ele não será capaz de fornecer uma corrente no relé que irá anular as correntes dos demais TCs, fazendo com que a corrente seja zero no relé. Então, essa proteção irá atuar indevidamente, né, para um curto fora da zona de proteção. Então temos aí a relação, né, do ajuste do relé para eliminar esse problema, né, que seria IRS sobre o R87 vezes a soma, né, de todas essas correntes, que é o IK. Então temos essa corrente aí mínima, né, para que esse problema não ocorra. Pois bem, então se for utilizada a proteção de barra de alta impedância, não será medida corrente, né? Será medida tensão. Ela é feita através da proteção por sobretensão, tanto o 87L quanto o 87H. Ela possui aí um filtro LC, né, ressonante, para eliminar a componente DC do curto-circuito. A proteção 87H, a função 87H tem uma proteção por um resistor não linear, né, para evitar aí os grandes surtos causados por curtos-circuitos francos na barra. E o tempo de atuação da 87H é 2 ciclos e o tempo de atuação da 87L é de 3 a 6 ciclos. A 87L por si só poderia fazer o trabalho da proteção de alta impedância, porém ela é mais lenta, então por isso foi adicionado a 87H. Quando um TC satura, né, nas entradas A e B, essa saturação causa uma tensão entre esses pontos, uma tensão VAB. Então essa tensão é filtrada e medida pela função aqui 87L. E essa proteção é então configurada de maneira que essa tensão de saturação do TC seja menor que o parâmetro aqui 87L. Então a saturação do TC não iria causar aí um funcionamento indevido no circuito. Bom, vou falar um pouco agora da proteção de barra por comparação direcional, né, que ela utiliza aí relés direcionais em cada linha conectada a uma determinada barra que está sendo protegida. Elas são utilizadas aí, esse tipo de proteção, em subestação com poucas conexões, né, devido aí à quantidade de contatos, né, e à exigência de uma rigorosa manutenção aí, para que não haja problemas com a atuação da proteção. E a saturação do TC não é um empecilho aí nesse tipo de proteção, né, ela não prejudica a proteção. Bom, o funcionamento é o seguinte: na ocorrência de um curto-circuito, né, nessa barra, todos os relés aqui das respectivas linhas são sensibilizados, né? E de acordo aqui com o diagrama aqui equivalente DC, quando todos os relés são sensibilizados, todos os contatos aqui da proteção 67 são fechados e é enviado um comando
para abrir todos os disjuntores da barra. O contato aqui dos disjuntores, ele serve para proporcionar um caminho alternativo, caso o disjuntor, a linha esteja desativada, né? Esse contato ele está fechado quando o disjuntor está aberto. Então, por exemplo, se aqui no disjuntor 2 a linha não está funcionando, essa proteção 67 não será sensibilizado, pois não tem corrente na linha. Mas o contato do disjuntor vai proporcionar um caminho alternativo para o sinal, fazendo com que a proteção das demais linhas aqui com relação à barra seja continuada. Bom, quando existem linhas radiais, né, conectadas em outras linhas em anel na mesma barra, deve-se ter aí alguns cuidados especiais, né, principalmente com relação à coordenação dessa proteção. Bom, na ocorrência de um curto-circuito aqui nessa barra, os dois relés das linhas aqui L1 e L2 vão ser sensibilizados, né? E de acordo aqui com o diagrama, esses dois contatos serão fechados e a proteção de sobrecorrente da linha radial tem um contato normal fechado aqui, que vai permanecer fechado, pois a linha radial não vai ter corrente, então não vai alterar o estado desse contato aqui. Então, ao sensibilizar os dois relés direcionais, vai acontecer que o acionamento da função 94 que vai mandar abrir os disjuntores aqui da barra. Porém, na ocorrência de um curto-circuito próximo aqui da barra na linha radial, os relés das duas linhas aqui, L1 e L2, também serão sensibilizados, né? Vão ter corrente de curto aqui. Só que o relé de proteção de sobrecorrente da linha radial vai abrir esse contato aqui, fazendo com que atue a proteção somente da linha radial e que não seja desligada a todos os outros disjuntores. Bom, pessoal, dando seguimento ao estudo das proteções na barra, como nós vimos nas proteções anteriores, o uso de TCs convencionais que usam núcleos ferromagnéticos tem como desvantagem a sua saturação, o que ocasiona a atuação indevida da proteção na barra. O método denominado como proteção diferencial de barras por acopladores lineares é uma proteção bem mais rápida, sendo largamente utilizada em barramentos que sofrerão expansões futuras. Os transformadores de correntes toroidais sem núcleo ferromagnético, denominados de acopladores lineares, eles permitem que as condições transitórias sejam eliminadas, não havendo corrente de magnetização, nem limite de saturação. A tensão no secundário do transdutor linear ela é proporcional à corrente do primário. Sendo assim, nós temos que a tensão no secundário do acoplador linear é igual à multiplicação entre a corrente do primário do acoplador com a reatância mútua do acoplador linear. Tendo em vista essas características, os acopladores lineares podem ser usados para proteção diferencial de tensão na barra. Tais acopladores são conectados em série e produzem uma tensão secundária que é diretamente proporcional aos valores das correntes no primário, conforme foi mostrado no slide anterior. A fim de exemplificar a atuação dessa proteção, segue um exemplo. Bom, nesse caso, nós temos um sistema onde a corrente chega na barra por meio das linhas L1, L2 e sai da barra nas linhas L3, L4 e L5. Com isso, o somatório das tensões que é percebida pela proteção ela vai ser igual a V1 mais V2 menos V3 menos V4 menos V5. Utilizando a relação apresentada anteriormente, temos que a tensão sobre a proteção ela vai ser igual à reatância mútua do acoplador linear vezes o somatório das correntes no primário do acoplador. Ao aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, a primeira lei de Kirchhoff, na barra, nós temos que o somatório dessas correntes vai ser igual a zero, ou seja, a tensão sobre a proteção é nula, resultando na não atuação da mesma. Bom, o segundo caso, ele retrata um curto-circuito na barra, onde a tensão sobre a proteção ela vai ser igual a um somatório de V1, V2, V3, V4 e V5. Conforme apresentado, podemos escrever a tensão sobre a proteção como a relação direta entre a reatância mútua e as correntes no primário dos acopladores. Aplicando um LKC, percebe-se que a corrente resultante será diferente de zero, ou seja, a tensão sobre a proteção será diferente de zero. O ajuste da proteção ele é dado por 1/3 da tensão de curto-circuito na barra. Com isso, nós podemos afirmar que a tensão obtida no exemplo será maior que a tensão de ajuste, resultando assim na atuação da proteção. Bom, o terceiro caso ele retrata um curto-circuito fora da barra. Então, realizando a soma das tensões dos acopladores, temos que a tensão sobre a proteção ela vai ser igual
a menos V1, mais V2, mais V3, mais V4, mais V5. Aplicando novamente o LKC na barra, temos que a soma das correntes nessa barra será igual a zero, ou seja, a tensão sobre a proteção será zero, configurando a não atuação da mesma, pois seu valor é menor do que a tensão de ajuste. De forma resumida, para uma falta externa, a tensão gerada é igual a zero, não fazendo atuar o relé, conforme nós vimos nesse exemplo 3. Mas para uma falta na barra, conforme exemplo 2, tem-se um valor de tensão que permitirá a atuação e eliminação do defeito. Bom, assim como outras proteções, o uso de acopladores lineares apresenta vantagens e desvantagens. Como vantagem, nós temos uma não saturação pelo fato de não possuírem, os acopladores lineares não possuírem núcleos ferromagnéticos, são equipamentos confiáveis e de fácil ajuste e manutenção e possuem uma atuação rápida. Como desvantagem, nós temos que todos os transdutores devem ser iguais a fim de manter a proporção das suas grandezas e garantir a atuação dos equipamentos de proteção. Se a barra tiver, por exemplo, 15 conexões, ele deve ser instalado em todas elas, ou seja, devem ser instalados em todas as conexões da barra. Além disso, deve ter um uso exclusivo para esse esquema de proteção, não podendo compartilhar com outras funções. Bom, então é isso. Conforme eu apresentado nesse trabalho, é notável que a importância de um sistema elétrico bem protegido, pois isso reflete numa maior segurança e confiabilidade do sistema, minimizando os custos de reabilitação após o acontecimento de uma possível falha e aumentando a produtividade da planta. Eu agradeço a atenção de todos e estamos disponíveis para sanar quaisquer dúvidas relacionadas ao tema. Muito obrigado.